De acordo com um ex-importante agente do Mossad, o Brasil financia o Hamas. Que bomba, hein, pessoal? Não para vocês que acompanham o canal, porque eu já trouxe tudo isso anteriormente, é apenas a confirmação. Mas é sempre bom, né? A gente ouvir isso de uma pessoa de dentro do Serviço Secreto de Israel. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, tá? A gente vai conversar também a respeito do Joe Biden dando um toco no sapo barbudo 9 dedos cachaceiro, o Jair Bolsonaro falando sobre o Alexandre de Moraes e, para começar, meus dois candidatos, tá? Pré-campanha já começou. Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem para prefeito e em São Paulo, o Ricardo Salles, tá? A gente não pode dizer campanha, tem que ser pré-campanha, eles são pré-candidatos, mas deixo aqui o meu canal e todas as minhas redes sociais à disposição, tanto do Ramagem quanto do Salles. Confio demais nos dois. São candidatos que eu farei campanha assim, com convicção, diferentemente do que foi da última vez, né? A gente teve que fazer campanha para o Russomano em São Paulo e para o Crivella no Rio de Janeiro, por falta de opção, né? Dessa vez, não. Se as candidaturas dos dois forem confirmadas, vai ser com muita convicção Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro e Ricardo Salles em São Paulo. Ramagem, de preferência, né, com o meu camarada, o Alan Lopes, melhor deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. Existem, né, esses rumores de que talvez o vice do Ramagem seja o Alan Lopes. Seria a dupla perfeita para o Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos falar agora do Joe Biden, porque o Lula convidou, né, o velho engagado da Casa Branca para visitar o Brasil e não obteve sucesso. O Joe Biden, não é nem que ele tenha respondido negativamente, ele está ignorando o Lula, né? A gente não sabe, obviamente, né, dos segredos e tal, mas a gente sabe que os Estados Unidos têm meio que uma obrigação contratual até de defender Israel, tá, pessoal? Não é assim, o Joe Biden se sente com uma obrigação moral, né, de defender Israel contra os ataques terroristas do Hamas e do Hezbollah, do Estado Islâmico, do Jihad Islâmico. Não. É uma obrigação do presidente dos Estados Unidos. Ele não tem escolha, né? Mas eu duvido muito que, mesmo que não fosse o caso, ele tivesse alinhado com o posicionamento do Lula, que é realmente lamentável, vergonhoso para o Brasil. A gente está aí acompanhando Bolívia, Chile, Colômbia, Venezuela, Coreia do Norte, Rússia, China, todas as ditaduras ou todos os governos de extrema esquerda do mundo, né, e o Brasil está lá do lado dessas pessoas contra o Estado de Israel. Né, então, mas eu tenho plena convicção de que o toco do Joe Biden tem relação direta com isso, tá? Com o posicionamento do Brasil e com as críticas que o Lula vem tecendo constantemente ao Joe Biden, mesmo antes do início do conflito em Israel. Joe Biden que, né, como vocês sabem, teve dedinho dele nas eleições de 2022, tá? Então é isso, Brasil desprestigiado, um pigmeu diplomático, um governo sem transparência, como mostrei no primeiro vídeo de hoje. É uma situação lamentável mesmo. As pessoas que ajudaram a colocar o Brasil nessa lama, se elas conseguem se olhar no espelho e não sentirem arrependimento, é porque ou estão mamando ou então estão bem demais da vida, porque senão, vou dizer um negócio para vocês, tá? Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Por motivos óbvios, pessoal, eu tenho evitado bastante falar a respeito do Moraes aqui no canal. A gente sabe que ele não lida muito bem com críticas. Outros ministros do STF são mais tranquilos, até mesmo Gilmar Mendes, por exemplo. Você nunca vai ver o Gilmar Mendes censurando ninguém por gravar vídeo sobre ele, né? É só não xingar o cara, né? Não mandar ele para aquele lugar e tal, que ele tá nem aí. Tá nem um pouco preocupado. Mesmo vale para o Barroso, né? O Dias Toffoli nem tanto, né? Vocês têm um exemplo aí do processo do Marcelo Freixo. Quem não viu o vídeo, procura lá o vídeo com a carinha do Marcelo Freixo na capa, que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas nada se compara ao Alexandre de Moraes. Então a gente tem que dar, né, aquela segurada, porque, né, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Mas o Bolsonaro disse que o objetivo do Moraes é alijá-lo da vida política, né, do cenário político brasileiro. Não
não é o Bolsonaro chovendo no molhado. É ele falando óbvio? Mas o óbvio precisa ser repetido. Porque o brasileiro tem memória curta, gente. O brasileiro tem memória curta. Né? O Bolsonaro está mentindo? Não, e eu sinceramente acho que o Alexandre de Moraes não se importa que o Bolsonaro diga isso ou que as pessoas que apoiam o Bolsonaro repliquem, porque meio que não dá para esconder, né? E o Alexandre de Moraes, ele é um cara que ele se orgulha, né, de determinadas coisas. Ele é um cara que gosta que o lado autoritário dele, né, pelo menos é isso que a gente escuta, que o lado autoritário, né, dele seja exaltado, né, não exatamente elogiado, né, mas exaltado. E, galera, se tem uma coisa que não dá pra negar é que o bicho é brabo mesmo, né? Vamos ser sinceros aqui. Seria brabo se não tivesse a toga? Eu não sei. Não tem como saber, né? Mas é fato que ele está tentando sim alijar o Bolsonaro do processo democrático, né? do universo político. E o grande problema disso, não para o Bolsonaro, porque as consequências já são conhecidas, né? Ele está inelegível, são 2 processos já, que eu não sei para que teve julgamento, né? Mas o problema para o Alexandre de Moraes é que o capital político pertence ao Bolsonaro. E existe um trabalho, né, em paralelo, acontecendo em paralelo, que eu acho que se vocês não se atentaram ainda, vai dar aquele clique agora. Enquanto, como político, o Bolsonaro está inelegível, né, e essa etapa foi cumprida, por outro lado, né, como dono do capital político, não. Então, para eliminar isso, o capital político do Jair Bolsonaro, que ele transfere para quem ele quiser, para quem ele bem entender, é que tem a campanha de desmoralização. Porque para você impedir que o Bolsonaro eleja os seus candidatos, só o desmoralizando, né, e ele se tornando meio que, como a esquerda gosta de falar, tóxico, né? Um apoiador tóxico. Não conseguiram isso e não vão conseguir. Então, beleza, você vai lá, alija o Bolsonaro do processo eleitoral, mas você não consegue eliminar o capital político dele, muito menos a capacidade do Jair Bolsonaro de transferir esse capital político para quem ele quiser. Essa é a luta do sistema nesse momento, por isso esses pseudo-vazamentos da delação do Mauro Cid servem como cortina de fumaça para maquiar o desastre que é o desgoverno, mas também para tentar minar o capital político do Bolsonaro. Só que eles não vão conseguir. Por quê? Quem o Bolsonaro já conquistou, já tomou a Red Pill, já sabe como é que funciona a imprensa. E a tendência é que o número de pessoas que passam a entender esse sistema vai aumentando cada vez mais. É um processo, na minha opinião, irreversível. Então, vamos ver como é que vai acabar essa história, né? Vieram me perguntar mais uma vez a respeito do Cássio Nunes na presidência do TSE. Se ele vai reverter alguma decisão contra o Bolsonaro, se ele vai pegar o código-fonte, vai desvendar tudo que está lá dentro, não sei o que, se é que tem alguma coisa, né, Xandão? Eu não estou afirmando nada, estou só falando aqui o que me perguntaram. Eu não confio nem um pouco no Cássio Nunes, eu acho que ele não vai colocar em risco o cargo que ele recebeu de presente ali, que é praticamente vitalício, né? Ele vai passar não sei quantas décadas aí no STF, e depois disso vai se aposentar com de um salário, com segurança, com tudo mais, né? Eu não acho que ele vá colocar o dele na reta e eu não acho que ele tenha coragem, disposição e apreço ideológico para ser a criptonita do Xandão. Tá? Então, eu não me entusiasmaria. Beleza? Eu acho que com ele no TSE a coisa não vai piorar. Agora, não acredito que nada será revertido. Tá? Agora chegamos aqui ao nosso tema principal, pessoal. Como eu falei para vocês, né, um tempo atrás, existe essa movimentação de um gueto islâmico na tríplice fronteira, né, Brasil, Paraguai e Argentina, mais especificamente em Foz do Iguaçu. Eu trouxe para vocês um dossiê completo, né, sobre Itaipu Binacional, né, o atual presidente, as ligações dele, as declarações, pessoas também que já passaram por lá, né, no conselho e tal, uma licitação para uma campanha publicitária no valor de acho que 100 milhões de reais, se salvo engano, para uma estatal, né, que detém um monopólio, então não faz sentido. Então, existe a forte suspeita de que mecanismos
estejam sendo usados para financiar o Hamas, né, com aquele paninho ali em cima, né, para ninguém perceber. Eu fiz a minha parte, trouxe as evidências aqui, além disso, eu não posso fazer. E, pessoal, eu trouxe também matérias de 2002, de 2006, né, da primeira vez comerciantes de Foz do Iguaçu, dizendo, né, que realmente financiavam o Hamas, tinham mandado 50 milhões de reais para o Hamas, para o Hezbollah, né, e aí, em uma segunda oportunidade, alguns anos depois, isso repercutiu bastante a nível nacional, então eles preferiram parar de admitir publicamente que o faziam, né, mas não negaram também, então continuaram fazendo. E essas informações vêm até hoje em dia. Quem já conviveu com islâmicos, né, sabe que eles formam os guetos deles. Né, eles não se misturam. Não existe aquela coexistência verdadeira. Né? Pode fazer uma amizade aqui, pode fazer outra amizade ali, mas na hora da confiança mesmo é um grupo fechado. Em Foz do Iguaçu são bairros islâmicos. Né? Comércio, também bairro residencial, estão sempre juntos ali. E existe essa suspeita, né, fortíssima de que partia essa grana pesada, né, de lá para financiar grupos terroristas. Isso eu trouxe para vocês em vídeos recentes. Agora vem essa matéria com declarações de um ex-agente do Mossad, tá? Que é o serviço secreto de Israel. Adoraria poder dizer que é como se fosse a ABIN de Israel, mas a ABIN é uma agência de inteligência literalmente única. Tá? Ela opera de uma maneira que nenhuma outra agência de inteligência do mundo opera. Ela é sabotada pelo seu próprio país. Né? Então nós temos hoje, arrisco dizer, o pior serviço de inteligência do mundo, não por culpa exclusiva, né, do pessoal que está lá, mas por conta da legislação, por conta de interferências, e eu não estou falando nem do executivo, nesse caso, mas enfim, o Mossad é considerado um dos melhores serviços secretos do mundo, né, juntamente com o russo, com o norte-americano, com o britânico e com o francês. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, em tela inteira, algumas partes dessa matéria, depois a gente volta, comenta e conecta com o que eu já tinha falado. Catar, o rico pequeno país que sediou a Copa do Mundo de 2022, é a principal força subestimada e raramente mencionada por trás do financiamento do grupo terrorista Hamas. Não para vocês, que eu venho falando isso aqui repetidamente, insistentemente ao longo das últimas semanas, vocês vão lembrar, né? A afirmação é de Udi Levi, 60 anos, um dos maiores especialistas em terrorismo do mundo e ex-chefe de divisão do Mossad, uma coletiva de imprensa da qual a Gazeta do Povo participou na última quarta-feira. O dinheiro vem também do Irã, também me falando sobre isso repetidamente aqui, de empresas de investimento do Hamas e de doações, muitas delas em criptomoeda. Ele também afirmou que os terroristas dispõem de uma infraestrutura formada por empresas de fachada em toda a América Latina, incluindo o Brasil. Ele lamenta profundamente o posicionamento do Lula, né? Ele diz há muitas reclamações, mas é a política dele, fazendo uma crítica mais geral à postura que atribui equivalência aos dois lados da guerra, Israel e Hamas, e ele completa dizendo: você pode se opor a Israel, mas pelo menos não apoie o terrorismo, para vocês verem como a imagem do Lula, quer dizer, do Brasil, na verdade, está manchada lá fora, né? Respondendo à reportagem, Levi disse que é inacreditável o que está acontecendo na América Latina. Vejam só, há centenas de empresas de fachada do terrorismo sendo abertas no Equador, Paraguai, Argentina, Chile e Brasil. A presença das organizações terroristas exemplificada pela relação entre o primeiro comando da capital, PCC, e o Hezbollah. Já trouxe isso aqui para vocês também. O israelense, que se diz agora um cidadão privado, vou explicar para vocês daqui a pouco o que isso significa, afirma que o Catar é a cabeça da serpente dos fundos usados pelo Hamas e outros grupos terroristas. O Hamas teria recebido 1,5 bilhão de dólares do país árabe desde 2015, equivalente a 7 bilhões e 500 milhões de reais. Bom, vamos lá. O que o senhor Levi quis dizer com ser um agente privado, um cidadão privado? Ele deixou o Mossad
E agentes, tanto, né, da CIA, do MI6, né, que é a inteligência britânica, e do Mossad, são os agentes mais respeitados, né, porque o serviço secreto russo é excepcional, mas não muito confiável, né, o cara que deixa a ex-KGB, né, até porque não existe ex-KGB. Então, um cara desse se aposenta do serviço de inteligência e vai trabalhar na iniciativa privada, seja fazendo segurança ou monitoramento para grandes empresas, executivos, artistas de Hollywood, da música, ou fundando sua própria empresa de segurança, enfim. E ganham rios e rios de dinheiro. É a mesma coisa que vocês veem nos filmes. Aquilo de fato acontece. Ex-CIA, ex-MI6, ex-Mossad, né, sendo muito requisitados aí por pessoas com grande poderio, né, financeiro. A questão do Catar, pessoal, eu já trouxe para vocês nos mínimos detalhes. Quem comanda o Catar é uma mesma família, né, uma monarquia absolutista, a família Al Thani, e o primeiro-ministro é primo do rei e tudo mais. Há mais de 200 anos que eles estão lá, né, mandando em tudo. E o país abriga não só os principais líderes políticos, estratégicos do Hamas, como também o quartel-general principal do Hamas, além de outras subsedes. Então, tá tudo lá. Né? Tá tudo lá. E aí vocês percebem ele falando a respeito de empresas, né, que estão sendo criadas no Brasil, no Paraguai, em vários países aqui da América Latina, na Bolívia, ele também citou. E é justamente o que eu trouxe para vocês aqui a respeito de Foz do Iguaçu. É inacreditável o que está acontecendo? Por quê? Porque essas empresas estão sendo criadas à torta e à direita, vamos falar aqui especificamente do Brasil, né, são nichos, são guetos islâmicos naquela região, e ninguém faz nada. Né? Se já teve investigação, se já houve a constatação do envio de 50 milhões num passado não tão recente, mas também não tão longínquo, né? Essas investigações deveriam ter sido continuadas, né? Existe um envolvimento com o PCC também. Eu trouxe para vocês recentemente uma analista, uma especialista de esquerda, dizendo que grupos terroristas, né, o Hezbollah em especial, está presente em todas as favelas do Rio de Janeiro. Então, é isso. Né? PCC, Comando Vermelho, trabalham juntamente com essas organizações terroristas e, inclusive, na questão do tráfico de drogas. Tá? E, gente, é muita capilaridade. Né? Eles estão aí presentes em todos os setores do poder, infelizmente. E é necessário um trabalho muito sério para você conseguir acabar com isso, ou pelo menos mitigar os efeitos nocivos dessa presença. Né? Quando aparece alguém que tenta fazer isso, acontece o que aconteceu. Tá? Então é isso, pessoal. Vocês que acompanham aqui o canal já sabiam disso. E agora a gente teve a confirmação através de um ex-agente, né, alto agente do Mossad, Serviço Secreto Israelense. Tá bom? Então é isso, galera. Forte abraço, a gente se vê por aí.